Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 28 de fevereiro, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Tempo que buscamos vivenciarmos a renovação da fé, buscamos vivenciar a esperança, sobretudo, buscamos vivenciar cada vez mais a caridade. É tempo de convenção, tempo de atitudes novas, tempo de oração. Então hoje convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus no capítulo 20, versículo de 17 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada lhe disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de lhe fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não compete a mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos, ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como um resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje vem nos advertir sobre o risco que corremos quando deixamos nos levar por interesses pessoais, desprezando as coisas do alto. É aí que entra em nós a vaidade, o egoísmo, a ambição, que são grandes inimigos que nos distanciam de Deus. Veja que o relato nos diz que a mãe dos filhos de Zebedeu faz a Jesus um pedido: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus vai responder: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem: Podemos. Perceba que esta resposta dos 2 discípulos ficou só na palavra. Pois pouco tempo depois, não somente os 2 filhos de Zebedeu, como também os demais discípulos abandonaram Jesus, justamente no momento crucial da sua vida, o momento da sua prisão. Ao contrário dos filhos de Zebedeu, deveremos assumir a nossa missão sem querer algo em troca. Nossa missão, caros irmãos, queridas irmãs, deve se desenvolver em clima de gratuidade, em clima de humildade, de desprendimento. Então, beber o cálice que Jesus bebeu é carregar a cruz com ele e passar pelo mesmo sofrimento sem perder a fé. Podemos dizer que esse é o grande desafio de um seguidor de Jesus. Será que nós, comunidades de fé, bebemos o mesmo cálice de Jesus ou será que bebemos o cálice individual? Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus caminhava com os seus discípulos e sabia que em Jerusalém ele teria que cumprir a sua missão de Salvador dos homens. Assim como numa despedida, ele lhe recomendava muitas coisas e procurava abrir seus olhos para que entendesse o que iria acontecer. No entanto, por mais que Jesus lhe recomendasse, por mais que Jesus preparasse para assumir a missão,
Assim como ele mesmo o fazia, eles não compreendiam e, pelo contrário, pleiteavam um lugar de honra no reino dos céus. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos também subindo com Jesus para Jerusalém neste tempo da Quaresma, para depois vivenciarmos a sua Páscoa. Não podemos nos enganar como os apóstolos que pensavam somente na glória que vinha e assim queria tomar assento ao lado do Rei da Glória. Se verdadeiramente somos seus discípulos, se somos discípulos de Jesus, nós também precisamos viver o mesmo que ele viveu, assumindo a salvação que nos foi oferecida, dando passo de conversão e aprendendo com ele o nosso ofício. Com Jesus, nós aprendemos a exercer com determinação a missão que o Pai nos destinou quando nos colocou aqui na terra. Portanto, você já descobriu qual a sua missão? Qual o plano de Deus para a sua vida? Precisamos então dar os mesmos passos que Jesus deu, perseguindo com ele a vontade do Pai que está no céu. Então a vontade do Pai, a vontade de Deus é nos ressuscitar, como ele ressuscitou Jesus. E é já nesta vida terrena que nós damos passos para essa conquista. Então Jesus nos ensina e nos adverte que também nós deveremos passar por dificuldades, passar por provações, passar por perseguições. Mas no terceiro dia, isto é, no tempo certo, nós ressuscitaremos com ele. E completa. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, veja que os apóstolos, assim como nós, tinham a mentalidade do mundo. E se deixava levar pelos apelos do prazer que possuía do poder. No entanto, Jesus pacientemente comunicava, ou seja, continuava a ensiná-los. E assim que eles também, assim como Jesus faz conosco. Aos nossos olhos do mundo, aos olhos do mundo, ser grande é ser o primeiro. Aos olhos do mundo, ser o primeiro é ter poder, ter fama, ter glória. Então veja que no segmento de Jesus, ser grande é saber servir, é ser útil, é viver com sentimento, com sentido até no sofrimento, aproveitando as lições que a vida nos dá. É doar sua vida pela necessidade do outro. É ver a face de Jesus naquele que sofre. Então, de acordo com os conselhos de Jesus, você se considera grande ou pequeno? Qual é a dificuldade que você encontra em acolher essa maneira de ser grande? Você tem aprendido e praticado o que Jesus tem lhe ensinado? Você deseja possuir a glória de Deus? Repita isso e reflita assim nesse dia de hoje. Você aceita participar da cruz de Jesus? Ou quer um caminhar fácil, sem sofrimento? Reflita isso, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos transformarmos em servidores do nosso semelhante, nos fazendo sempre pronto a doar a nossa vida para que o seu amor chegue até eles. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.